Poderia a democracia gerar tirania? Para responder essa pergunta, vamos recorrer principalmente a Erich von Königsledin, Liberdade ou Igualdade. Essa questão ela está em pauta já há muito tempo, desde a Grécia Antiga. Platão, em sua República, ele descreve cenários de forma tão meticulosa que, segundo este autor, ele pode ser considerado uma narrativa quase perfeita dos eventos ocorridos a partir de 1917, principalmente em 1930. Aristóteles também comentou isso em seu livro A Política. E Vital de Coulanges, ele nos dá uma narrativa maior sobre isso. Esse aqui é um historiador, né? E os seus escritos provam que aquilo que Platão e Aristóteles falavam não eram só um pensamento filosófico, mas algo que realmente aconteceu na Grécia. Veja, eu lembro que quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei muito da nossa política brasileira de algumas décadas. É um certo partido que já está no poder há uns anos aí. E não só isso, mas também da política mundial, sobretudo ali depois do iluminismo e tudo mais. Veja, a sociedade da Grécia Antiga ela tinha uma divisão baseada na religião. Os eupátridas, que eram os sacerdotes do antigo culto aos antepassados, gozavam de status, uma série de acessos e direitos que os demais cidadãos, aliás, não eram nem cidadãos, pessoas de segunda classe, não tinham, como os clientes e os plebeus. Esses homens de classe inferior desejavam destruir essas barreiras que colocavam ele de fora dos direitos, eles queriam entrar na jogada, entre aspas. E para isso, num determinado momento, eles escolheram um rei para cumprir com seus anseios. Esse rei, posteriormente, perdendo para os aristocratas, essas pessoas, o povo, foi lá e escolheram líderes. E para dissociar essa figura desses líderes dos sacerdotes, que os reis eram sacerdotes, eles chamaram de tiranos, ou seja, uma laicização da sociedade. Acontece que, contudo, tanto os reis, tanto os aristocratas, eles seguiam uma ordem transcendente. Eles eram aqueles que ofereciam sacrifícios e invocavam os deuses. Tirando esse fator, as pessoas começaram a obedecer um homem sem esse elemento transcendente, ou seja, ele já como medida de todas as coisas. Com o desenvolvimento das cidades, no campo cultural e econômico, sobretudo após o invento do dinheiro, surgiu uma nova classe entre essas pessoas, que nós podemos definir como aristocracias plebeias. O que? Não era aquele aristocrata no sentido clássico da coisa, aquela aristocracia religiosa, era uma aristocracia, sobretudo financeira. Famílias que ganharam prestígio entre o povo. E eles tinham outras qualidades, né? O sentimento de valor pessoal, amor à liberdade e até uma certa prudência. Tá? Eles ganharam aquele status na base dos negócios, enriquecendo pelo trabalho. Em Atenas, Solon, muitos já devem ter ouvido falar sobre as reformas de Solon. Solon, que era eupátrida de nascença, mas comerciante por ocupação, reformou a política ali na época. Ele falava que tudo que os eupátridas tinham de dinheiro, de direito como sufrágio, o voto, magistratura, sacerdócios, eles tinham que dividir com todos, com o povo. Buscando satisfazer ao povo, dessas classes sociais inferiores. Classes sociais entendo aqui como estamentos, tá? Como era ali na sociedade medieval e não tanto quanto aquela definição marxista. O que acabou acontecendo? Os eupátridas antigos, que não tinham tanto dinheiro, sobretudo estes, acabaram
aborrecidos ali, lamentando a perda de privilégios, e os pobres sofreram com ainda mais desigualdade do que antes, por incrível que pareça. A coisa não ficou pacificada, obviamente, e os pobres acabaram por sendo inimigo dos ricos. E o Solon, que manteve essas instituições republicanas, ele acabou dançando, não prevaleceu, o povo, sentido excluído, quis escolher outro tirano. E aí vem a figura de Pisístrato, que vejam, eram também descendentes de Eupátridas. E aqui eu vou até ler para vocês. Pisístrato, descendente de Eupátridas, mas visando satisfazer ambições pessoais, prometeu aos pobres uma divisão das terras e assim conseguiu seu apoio. Um dia, ao aparecer na Assembleia e, pretendendo ter sido ferido, ou seja, estava mentindo, pede que lhe deem guarda pessoal. Os homens das primeiras classes iam responder-lhe e revelar a mentira, mas a plebe estava pronta para lutar em defesa de Pisístrato. E vendo isto, os ricos surgiram desordenadamente. Assim, um dos primeiros atos da Assembleia Popular, recentemente instruída, foi ajudar um homem a se tornar senhor da pátria. Aliás, não parece que o reinado de Pisístrato tenha causado algum entrave ao desenvolvimento dos destinos de Atenas. Teve, pelo contrário, como principal efeito, assegurar e garantir contra a reação a grande reforma social e política que tinha acabado de se realizar. O povo não se mostrava nada desejoso de restabelecer sua liberdade. Olhem bem. Por 2 vezes a coalizão dos grandes e dos ricos derrubou Pisístrato, 2 vezes ele retomou o poder e seu filho mais velho reinou em Atenas depois da sua morte. Foi necessária a intervenção de um exército espartano na Ática para fazer cessar a tirania dessa família. Vejam que desde aquela época, Grécia Antiga, estamos falando de Grécia Antiga antes de Cristo, as pessoas já estavam, elas já trocavam a sua liberdade por conforto. Ou seja, nada novo sob o sol. Nada novo sob o sol. Vamos seguir aqui então com Kenneth Ledin. De Platão até o advento do século XVIII, não houve muita especulação a respeito da natureza da evolução política, mas o debate acerca das características intrínsecas das diferentes formas de governo continuou vivo de Santo Tomás de Aquino a Montesquieu. Esses autores, contudo, dispõem de limitados exemplos para suas investigações, pois até as revoluções francesa e americana, o cenário político não havia mudado muito. A democracia, por exemplo, a não ser em alguns governos municipais, limitava-se a áreas restritas e de pouca extensão. O que acontece? Durante esse período todo, até o século XVIII, nós não tivemos muitas mudanças. Foi na Revolução Francesa e todas as mudanças advindas dela, que essa revolução, que era a França, que era o país mais poderoso e populoso da Europa, que causou essa mudança toda, né? E aí os pensadores começaram a pensar sobre política. E aí foi uma questão muito marcante. Nós temos intelectuais que observaram a revolução, estavam lá, e teve uma certa, como eu posso dizer, teve uma divisão sobre a percepção da democracia. Tá? Você tinha aqueles que achavam que a democracia ia propiciar um futuro equilibrado, e outros, devido sobretudo aos traumas de 1789, receavam que ela fosse presságio da tirania e até mesmo da escravidão totalitária. Nos lembremos do período do terror. E ainda outros que possuíam graus de afinidade, né, mas com certo receio, ou seja, tons de cinza ali, né? Todos tinham receio, mas tinham uma afinidade maior ou menor em relação à democracia. De qualquer forma, esse tema gerou angústia entre os intelectuais norte-americanos e europeus.
Essa aqui é a primeira parte desse vídeo que trata sobre esse tema. É um tema um pouco complexo, senão o vídeo vai ficar muito grande. E no próximo eu quero falar sobre uma coisa que nos diz muito respeito, que é a questão da uniformidade. Todos nós conhecemos isso. Bom, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, escrevam também, comentem, falem sobre minha abordagem. Muitas vezes não é uma das melhores. E vamos aí começar com esse canal aí, tratando sobre assuntos ligados sobretudo à história política, de forma que tenhamos reflexões aqui na nossa vida nos dias de hoje. Abraço e até a próxima.